Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pablo, mais um jogador que ainda segue na mira do Remo para a sequência da Série B. E além dele tem também outro atleta com passagens pelo Botafogo que está livre no mercado, né? Não ficaria surpreso se pudesse ter alguma contratação ou algo nesse sentido. Vale lembrar que ele tem um contrato até o final do ano e lá no Flamengo o clima dele não é muito bom com a torcida e tudo mais, até porque se você for ver, nos últimos 2 anos basicamente, ele jogou apenas 5 jogos pelo Flamengo, não deve ser mais relacionado para o decorrer dessa temporada. E eu vou trazer aqui também, além dele, outros 3 jogadores que não têm tido tanto espaço, que estão em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acho que seria uma baita opção aí para o Remo para o decorrer da Série B. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta, tá? Lembrando que assim que chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, o primeiro passo para você concorrer é estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Então, eu vou deixar essa matéria aqui, né, sobre o Pablo, que lembrando, já trouxemos outros vídeos, tem várias matérias mostrando, né, o interesse do Remo na contratação do zagueiro, que não jogou, né, nessa última temporada pelo Flamengo, foi emprestado pelo Botafogo depois de ter feito uma partida apenas, e nesse ano apenas 4 jogos, ainda no Campeonato Estadual, quando o Flamengo estava com o time todo sub-20, né? Jogou aí 4 jogos e aí vai ficar livre no mercado no final do ano. Teve uma matéria recente aqui em março, ó, tá aqui, ó. O Pablo fica escanteado na reta final de contrato com o Flamengo e aguarda propostas, isso ainda na primeira janela, ou seja, que fechou lá no dia 11 de abril, já tem muito tempo, né? E aí abriu novamente essa janela agora de junho, ele não deixou o clube, vai ter outro em julho e a tendência é que realmente não saia. Vale lembrar que ele custou quase 14 milhões de reais e tem um salário bem alto no Flamengo, inclusive a torcida, né, tem pegado muito no pé, porque ele estaria sentado nesse seu contrato, né, até o final do ano e não teria interesse em rescindir o contrato de maneira amigável ou algo nesse sentido com o Flamengo, que vale lembrar, já tem interesse de fazer isso desde o final de 2023 e o início de 2024, né? Então basicamente 2 anos aí recebendo sem atuar. É claro, né, o jogador está no seu direito também, até porque quem assinou o contrato foi o Flamengo, então ele está aí fazendo seu direito, mas obviamente isso não é muito bem visto, né, no mundo do futebol, ele ficar aí apenas treinando e tudo mais, que inclusive nas redes sociais quando ele posta a torcida pega bastante no pé. Mas ainda assim eu acho um baita zagueiro, viu? Até porque quando ele surge lá na base ainda passa, né, no Avaí, Ponte Preta, no Corinthians foi muito bem em 2017 e ficou alguns anos na França. E no Lokomotiv da Rússia foram 1 ano por lá. Realmente teve um desempenho bem interessante até vir para o Brasil e desde 2022 ele não conseguiu jogar. Claro, né, num time igual o Flamengo ele ganhou muitos títulos, foram uma Copa do Brasil, um Brasileirão e ainda uma Libertadores em 2022, onde foi aquele ano no qual ele mais jogou, né, pelo Flamengo, mas ainda assim vinha revezando entre titular e reserva, mas caiu bastante de rendimento, só tem 33 anos. Eu acho que para uma Série B certamente seria uma boa opção, apesar de que eu vejo que ele ainda teria espaço na Série A. Então para o Remo eu vejo com pouca possibilidade ele chegar, por exemplo, agora para o meio do ano, viu? Para falar a verdade, acho uma opção para 2026 e olhe lá, isso se o Remo conseguisse um acesso facilitaria bastante, e fora que eu acho que ele teria um salário muito alto, né, para um jogador que não vem conseguindo jogar com frequência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda, tô curioso para saber, beleza? Antes disso, eu tenho um recado aqui rápido para vocês da Foot Fanatics, com várias opções de camisas do Remo dessa temporada, do ano passado. Basta você vir pelo link aqui embaixo na descrição, escreve aqui, ó, Remo, que você vai encontrar diversas opções aqui, que igual está aparecendo na tela. Camisa dessa atual temporada, R$299 com desconto, né? Você ainda vai ter vindo pelo link aqui embaixo. Tem também outras opções de camisas, calças, bonés, enfim. Tem muita coisa interessante do Remo, basta você vir pelo link aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos dar sequência e falar de mais um nome que eu acho interessante, que seria o zagueiro Neres, que atualmente está lá no Vitória e que não joga, né, como titular pela equipe há mais de um mês. O último jogo dele, inclusive, tem mais de mês, né, foi no dia 10 de maio. Nos últimos compromissos do Vitória, o Neres sequer foi relacionado. E ele que surge bem, né, inclusive pelo Santa Cruz, passa em outros clubes lá do futebol português, Arábia, e vai para o Cruzeiro em 2023 com muitos altos e baixos, né? 2023, 2024, ficou ali um curto período de tempo no Cruzeiro, até ir para o Vitória no ano passado, onde termina bem a Série A. Se você for ver aqui, ó, ele joga todos os jogos da reta final
do Vitória, naquele bom desempenho na reta final. O Neres era o titular e para esse ano acabou perdendo esse status de titular logo no início do campeonato estadual, tá? Então não ficaria surpreso se ele estivesse à disposição aí do mercado e eu acho um baita defensor. É claro, né? Estava na Série A desde 2023, 24 e agora em 25, mas ainda assim acho que é o melhor para ele, né? Se conseguisse um salário parecido, continuar jogando com mais frequência do que ficar no banco de reservas. Nas últimas 4 partidas, pelo que eu vi aqui do Vitória, contando Brasileirão e Copa do Nordeste, ele sequer ficou no banco de reservas, né? Então, o último jogo, inclusive no dia 12 de junho, o último jogo que ele foi relacionado foi no dia 18 de maio. Então, assim, não é exagero, né, dizer que ele está completamente escanteado. Vai lembrar que ele tem 33 anos de idade também, é destro e tem 1,90 m, se destaca aí também pela bola parada, um jogador interessante. Mais um também da Série A que não tem conseguido jogar é o Ramon Menezes, ele que já conseguiu alguns acessos na carreira, dentre eles, pelo Ceará no ano passado e nesse ano soma apenas 10 partidas, sendo que na Série A ele não entrou em nenhum jogo, sendo que ele ficou no banco em vários, inclusive agora no mês de junho, maio, enfim, ele sempre ficou no banco de reservas, mas não joga desde o Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, Então apenas 10 jogos na temporada, para ver que ele joga, começa como titular e logo depois no início ali do Brasileirão perde esse status de protagonista. No ano passado ele chegou vindo do CRB, ele começa como titular, mas já tem uma reta final ali bem oscilando, titular, reserva, enfim, a reta final até conseguiu acesso o Ceará, anteriormente também passou pelo Atlético Goianiense, foi bem em 2022, jogou bem pelo Cruzeiro 2020 e 2021, além de uma passagem rápida também, no caso no futebol lá de Israel, e ainda jogou um bom tempo no Vitória, clube no qual ele é revelado. Então acho que é um bom jogador, tem experiência em acessos, em Série A, Série B, enfim. O Ramon tem 30 anos, vale lembrar também que o contrato dele lá com o Ceará vai até o final desse ano de 2025, então acho que é um jogador para ficar de olho, até porque vai lembrar, o Ceará não teve nenhum custo na contratação, então acho que para uma liberação também ficaria um pouco mais fácil. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E para finalizar o nosso vídeo, mais um aqui ex-Botafogo, é o Felipe Sampaio, que atualmente está no Atlético Goianiense, estava ali na temporada passada, e que para 2025 não assinou com nenhuma equipe, ou seja, está livre no mercado, e mesmo com a janela fechada ele poderia chegar. É engraçado porque ele surge muito bem na base do Santos, do São Paulo, inclusive convocado para a seleção de base, e aí ele vai para o futebol português, fica um bom tempo, Boa Vista, passa no Feirense, futebol da França e da Rússia, até ir para o Botafogo em 2022, acho que foi naquele ano que virou SAF, encaminhou para virar SAF. Ficou 2022, 2023, ainda passou no Molenbeek, lá da Bélgica, que é um clube do John Textor também, mas pelo Botafogo foram menos de 50 partidas e um gol marcado. Tanto que você pega aqui o retrospecto, de 2024, jogou com pouquíssimas vezes, apenas na reta final da Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense, foram poucos jogos que ele estava aqui na condição de reserva, e algumas partidas lá no futebol europeu, só foram 5, mas a grande maioria como titular. Então ele acabou não tendo uma grande sequência. Série A, pelo Atlético Goianiense, acabei confundindo aqui, e aí ficou livre no mercado. Acho que para uma Série B, eu acho que pode ser sim uma boa opção, ainda mais que ele está livre, não teria que negociar com o clube, com quem detém seus direitos. Tem 1,91 m também, destro, só 30 anos, acho que é uma boa opção aí também. O Felipe Sampaio, que está livre no mercado. E esses outros nomes, como o Neres, o Ramon Menezes, também o Pablo, o que você acha? Seria uma boa opção? Como que você vê a zaga atualmente, também do Clube do Remo? Vai estar aqui embaixo o link aqui da Fute Fanatics com várias opções de camisas do Leão dessa temporada, de outros clubes aqui espalhados pelo Brasil e também outras sugestões de vídeos, tudo aqui na tela final. Galera?